A forma como o trabalho está a evoluir, é evidente que muito do trabalho rotineiro já não é necessário, porque se trata de trabalho de base, arquivo, introdução de dados, as máquinas estão a aprender isso. Por isso, pode dizer-se que as máquinas estão a tornar-se inteligentes, já não são estúpidas. Há 10 anos, um programa de software era tão burro como uma toradeira, pelo que cometia sempre o mesmo erro. Atualmente, as máquinas estão a fazer aprendizagem automática, a chamada aprendizagem profunda, que consiste em reconhecer padrões. Assim, se estivermos a arquivar dados, uma máquina pode colocá-los no sítio certo e assim por diante. Mas não compreende o contexto ou o significado. Por isso, os computadores são muito bons para o trabalho algorítmico em grande escala, que tem a ver com zeros e uns. O significado está entre o 0 e o 1. Assim, por exemplo, diríamos que isto significa menos do que isto e que é menos importante. Então chega-se a uma conclusão diferente, porque a vida real não é só zeros e uns, é tudo o que está no meio. Quando falamos de trabalho de rotina, por vezes pensamos que o trabalho realmente simples pode ser feito por um computador, mas descobrimos que apenas uma pequena parte pode ser feita por um computador, como conduzir um carro ou ir à caixa registradora. Por isso, muito do trabalho vai mudar e o trabalho total é feito por máquinas, sejam elas robots ou software. E isso liberta-nos para fazer outras coisas. Se formos advogados, por exemplo, e precisarmos de fazer investigação para o nosso caso, podemos pedir ao computador que encontre muita documentação interessante. Pode ler o PDF por si, pode resumir o PDF, mas no final, tem de tomar uma decisão. Tem de usar o seu discernimento. É aí que entram os humanos. Assim estamos a passar da área simples da informação de dados, do conhecimento binário, do conhecimento simples. Estamos a passar para o nível seguinte, que é o conhecimento mais profundo, o conhecimento silencioso, a compreensão, o contexto. As máquinas não têm significado ou contexto. Não sabem de facto o que é real ou não. Apenas sabem a quantidade de dados que veem. Assim, por exemplo, se lessem 200 vezes sobre mim, que tenho 2 doutoramentos, isso seria mais importante do que uma leitura que dissesse que não tenho doutoramentos. Portanto, seria a verdade. Mas era apenas uma citação. Portanto, a máquina não percebe a diferença. Penso que o que está a acontecer com o trabalho é que muito do nosso trabalho, que é comoditizado, está a subir ou a afastar-se. Isso significa que posso trabalhar menos ou que posso passar para outros tipos de trabalho que ainda não descobri. E, para muitas pessoas, isso é difícil, porque a rotina é algo de que muitas pessoas gostam em muitos aspectos. Faz parte do trabalho. E isso vai significar que muito do nosso trabalho está a tornar-se mais especializado nas coisas que só nós podemos fazer, como estimar coisas ou compreender coisas. E, por exemplo, no trabalho do conhecimento, que é o que a maioria de nós faz atualmente, estamos a descobrir que muitos dados e informações são repetitivos e que a máquina pode compreendê-los e nós podemos ultrapassar isso. Penso que, no final, são boas notícias. Mas é uma grande mudança porque para muitas pessoas significa que já não sabem como funciona a parte inferior. Por isso, estão a passar por cima dela. E depois há o problema de as máquinas não compreenderem a lógica simples porque obtêm resultados diferentes, como no governo ou na segurança social, chegando a conclusões erradas ou a dispositivos médicos. Por isso penso que ainda vai demorar algum tempo até que as máquinas possam realmente fazer o trabalho de rotina. Mas quando o fizerem, grande parte da nossa vida será completamente diferente. E penso que isso é, antes de mais, uma boa notícia, mas um desafio para a nossa autocompreensão do trabalho. Vou dar-vos um exemplo do meu próprio trabalho. Muitas vezes, estou à procura de ideias interessantes sobre o tema, e depois posso recorrer a uma inteligência artificial como a DALL-E ou a Midjourney, e posso dar uma ordem, e ela mostra-me imagens de Los Angeles daqui a 20 e 50 anos, ou de carros voadores. E posso usar isso como costumava usar o Google ou o Pinterest, encontrando ideias e dizendo, é um ponto interessante. Talvez possa aprofundar um pouco mais esta questão, para poder ser mais rápido na minha pesquisa. Posso encontrar mais ideias. Mas não substitui o meu trabalho, apenas o eleva a um nível diferente. E acho que é isso que está a acontecer. Está a aumentar a maior parte do trabalho, em vez de o automatizar. Quando falamos de trabalho, muitas pessoas da minha idade e acima, ou mais ou menos nessa faixa etária, o trabalho era uma espécie de parte central da vida. E vimos que trabalhamos muito e que temos muita autorrealização no trabalho, o que é muito importante. E agora, quando as máquinas podem fazer o trabalho de base, a coisa mais simples como a classificação de restaurantes ou a correspondência de algo que as máquinas não faziam, e agora fazem todas estas coisas, podemos ficar um pouco surpreendidos com o fato de o nosso volume de trabalho estar a diminuir, porque temos este poder de comando e podemos ser como super trabalhadores. Penso que isso significa que, em última análise, a importância dos trabalhadores está a diminuir.
E surgem outros trabalhos que podem ter mais a ver com o pensamento, com a estratégia, com a elaboração de planos, com a intuição, com coisas que não são materiais, como a eficiência ou a execução, ou qualquer uma dessas coisas. E vemos o que já estava a acontecer, por exemplo, na agricultura ou na fábrica. Muito poucos trabalhos na fábrica são feitos por humanos. E na agricultura, atualmente, há máquinas que colhem as uvas, há máquinas que semeiam as batatas, há máquinas que regam os campos. São muito caras, mas sabemos para onde isto está a ir. Muito desse trabalho será feito por máquinas, e isso significa que para nós, talvez o trabalho deixe de ser tão importante. Tornar-se-á algo que serve apenas para outras pessoas, como o trabalho social, o trabalho de saúde ou o trabalho criativo, ou que não tem um objetivo monetário, mas tem um objetivo em si mesmo. E isso pode levar, dentro de 20 anos ou mais, aquilo a que algumas pessoas chamam a sociedade de arranque, em que fazemos as coisas porque faz sentido. É a autorrealização. Não se trata de criar benefícios monetários. Por isso, sempre pensamos que quanto mais trabalhamos, mais dinheiro ganhamos e mais valor criamos. Mas isso não é verdade. Só agora é que descobrimos que talvez só trabalhemos 2 ou 3 horas por dia, mas criamos o mesmo valor. E isto leva-nos de volta à discussão sobre economia. Talvez sejamos pagos pelo valor. Temos uma ótima ideia. Demora 2 minutos porque está pronto e é pago da mesma forma e eu não trabalho há 2 semanas. É algo que já discutimos há muito tempo e isso também está relacionado com o conceito de rendimento básico. Talvez sejamos pagos para ter uma casa, para comer, para ter eletricidade, para ter água e para fazer o trabalho que queremos fazer, sem necessariamente produzir dinheiro da mesma forma que temos feito até agora. E isto pode ser muito libertador ou pode ser terrível se estivermos casados com a ideia de estarmos constantemente ocupados. Mas, mais uma vez, penso que o conceito de o trabalho ser o centro da vida, essa janela está a fechar-se. Por isso, é muito mais sobre as coisas que queremos fazer e que podemos não chamar de trabalho. Pode ser uma vocação, sabe? O que se chama de vocação, ou uma ocupação, ou algo que seja necessário, ou escrever um livro, ou ter filhos, ou tomar conta da avó, ou estas coisas são trabalho, mas não trabalho como outros trabalhos que estão a fechar, porque agora podemos dar muitas destas coisas simples à máquina. Penso que todas as pessoas, quer sejam taxistas ou lavadeiras, todos os seres humanos têm peças criativas. E pode fazer coisas diferentes quando desbloqueia esse potencial. É óbvio que nem todos os taxistas serão web designers, e é evidente que muitas pessoas que têm o mesmo emprego há 30 anos estão a deixar de pensar que são criativas e talvez estejam exaustas de todas estas coisas. A parte difícil é que precisamos de uma sociedade muito mais aberta em relação à forma exata como ganhamos a vida e menos proporcional ao nosso trabalho. Por exemplo, as pessoas estão a dizer que, com a inteligência artificial, muitos estudos dizem que podemos ter 8 ou 10 vezes mais produtividade devido à inteligência artificial, o que é o maior aumento desde que inventamos o fogo. E se isso acontecer, talvez possamos utilizar esse dinheiro para o distribuir, em vez de o atribuir com base na produção. Esta é uma ideia muito antiquada da economia industrial, o que significa que podemos escalar muito mais rapidamente. E assim, continuamos a trabalhar cada vez mais e mais e mais, a toda a hora. Mas há 100 anos, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, 18 horas por dia, e agora é completamente diferente. Agora estamos num ponto em que isso está a desbloquear muito potencial e temos de nos afastar do mesmo sistema de segurança social e do mesmo tipo de coisas que funcionaram há 30 anos. E penso que isso será difícil para muitas pessoas quando os seus empregos são empregos de qualidade, como um call center. Quer dizer, hoje em dia, se trabalharmos num call center, é provável que a maioria das pessoas não compreenda facilmente a linguagem do computador e vice-versa. Por isso, continuamos a falar inglês indiano ou qualquer outra variante, porque o computador não entende isso. Mas daqui a 3 ou 4 anos, o computador compreenderá todas as variações possíveis do inglês, seja ele crioulo ou outro, e o computador será capaz de manter uma conversa. E então, 20 milhões de empregos estão a diminuir. Porque neste momento, essa é a única coisa que impede o computador de assumir o controlo. Se calhar só teremos 10 milhões em declínio, e talvez o fecho das janelas não seja tão importante, mas é importante para os 10 milhões. Então, temos de pensar, o que é que vamos fazer com essas pessoas? Encontrarão emprego de outras formas que lhes permitam utilizar as suas capacidades de comunicação? Estes são temas muito importantes para a Índia, para o Brasil, devido ao número de pessoas. Trata-se de uma questão social muito importante.
O que é que fazemos exatamente com essas pessoas? E como é que fazemos a sua transição? E como é que as encorajamos? Estava a falar de um exemplo anterior em que, no EUA, o presidente Biden criou um tribunal climático, como o Tribunal da Paz, em que se trabalha com o clima e se é pago pelo governo para denunciar problemas climáticos e para ser um ativista do clima. São 20 mil novos postos de trabalho, e vamos precisar disso em todo o lado. Por isso podemos mudar as pessoas para esses empregos, por exemplo, se estiverem interessadas. E esses empregos são mais como empregos públicos. Por isso, temos de ser bastante criativos, e temos de aproveitar os benefícios da produtividade e transferi-los para uma forma mais alargada de encarar o trabalho. Essa é a chave, penso eu. Em muitos dos meus discursos, digo que se trabalharmos como um robô ocupará o nosso lugar. E se aprenderes como um robô, nunca terás um emprego. E isso é tão verdadeiro porque atualmente o que aprendemos é para funcionar. E funcionamos porque queremos aumentar a economia. Procuramos a eficiência e a otimização. Basicamente somos como uma máquina. Há 20 anos atrás tirava-se um MBA, trabalhava-se para uma empresa, trabalhava-se 14 horas por dia, trabalhava-se como uma máquina, e se fores uma boa máquina, recebes bom dinheiro. E tudo isso acabou, porque agora é assim. Se trabalhares como uma máquina, ninguém te quer porque não estás a criar nada. E a máquina pode ser como uma máquina. Agora que estamos a olhar para um mundo muito mais vasto, não se trata apenas de crescimento, mas de pessoas, planeta e objetivos. É uma questão de significado. E isso é muito difícil para uma máquina fazer. As máquinas não criam significado, criam produtividade. Isto é muito importante, especialmente para os mais jovens, porque o funcionamento é mais fácil do que a criação. Aprendemos na escola que tudo o que temos de fazer é funcionar e está tudo bem. Mas a realidade é que funcionar não nos leva a lado nenhum e competimos com a máquina.